Maravilha de Jesus, que coisa maravilhosa! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no sítio do tio Xavier, apreciando mais um dia que o Senhor nos deu. Como a palavra do Senhor diz, esse é o dia que fez o Senhor, regozijai-vos nele. Como sempre, antes de ordenar minhas princesas, aquela palavra maravilhosa vinda da parte de Deus, extraída da Bíblia Sagrada. E como eu sou um leitor da Bíblia, amante da Bíblia Sagrada, gosto de sempre estar lendo a biografia de Jesus. Os 4 biógrafos, cada um, eles registraram os detalhes que ficaram gravados e serve demais para a nossa orientação, para o nosso aprendizado. Eu estava analisando na biografia de Jesus algo muito interessante. Jesus, quando estava aqui na terra, pregando a palavra, fazendo a sua missão, cumprindo a sua missão aqui na terra, ele deixou aqui uma lição muito grande para a gente, nos seus ensinamentos muito profundos, que faz com que nós venhamos a retornar novamente às origens, que é a nossa criação. Mas uma das coisas que me chamou a atenção na sua biografia é que ele estava sempre de prontidão para atender um ato de fé. Os biógrafos registraram alguns episódios que faz a gente analisar como Jesus honrava a fé. Ele parava tudo para atender um ato de fé. Por exemplo, lá em Lucas capítulo 18, versículo 35, narra aquele episódio do cego de Jericó, que estava clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ele estava no meio da multidão. Pode prestar atenção que todas as vezes que Jesus parava para atender um ato de fé, ele estava em meio à multidão. E ele deixou a multidão de lado, parou tudo quanto ele estava fazendo e foi atender aquele ato de fé. E com aquele o cego de Jericó não foi diferente. Ele parou, e é porque as pessoas mandavam o cego calar, porque estava incomodando o seu clamor, mas Jesus parou e foi atender. E deu o que aquele cego queria, que era ver. Aí você pergunta, mas como é que prova que aquele cego tinha fé? Uma das coisas que prova que o cego de Jericó tinha fé é porque ele clamava Jesus, filho de Davi. Ele era cego, mas ele era um homem atento aos acontecimentos. Eu creio que ele conversava com as pessoas e as pessoas falaram de Jesus, da sua origem, porque ele sabia a sua origem, Jesus, filho de Davi. Então ele sabia que Jesus era o Salvador do mundo, era aquele que veio novamente reconciliar o povo, a humanidade com Deus, que tinha caído lá no Éden. Outro exemplo, Jesus no meio de uma multidão também, no meio de uma multidão, andando no meio de uma multidão, e de repente uma mulher, é bem conhecido esse texto lá de Marcos capítulo 5, e o versículo 25 e diante, quando aquela mulher tocou em Jesus. Jesus ia andando no meio de uma multidão e uma pessoa tocou. Ele parou e disse, quem me tocou? Quem me tocou? É um ato até irracional, né? Que os discípulos, Senhor, tu pergunta quem te tocou no meio de uma multidão dessa? Ele disse, espera aí. O toque que foi dado em mim é diferente. É um toque de fé. É um toque de humilhação, é um toque de devoção, é um toque de amor, que é acompanhado com a fé, um toque diferente. Então Jesus foi e disse, filha, seja curada do teu mal. Que coisa boa, né? Jesus, ele está sempre honrando. Outro episódio, esse me chama muita atenção, esse para mim é fenomenal, que é
paralítico de Cafarnaum, lá do capítulo 2 de Marcos. Quando aqueles 4 amigos, depois eu vou trazer um outro vídeo falando como os verdadeiros amigos agem. Aqueles 4 homens pegaram aquele paralítico e desceram numa casa. Jesus estava o quê? Numa multidão, uma casa hiperlotada, tanto dentro como fora. Mas aqueles homens destelharam a casa e desceram aquele paralítico até próximo de Jesus. E você? Qual o seu ato de fé? O que você tem para apresentar a Jesus para ele parar tudo e lhe atender? Só depende de você. Só depende de você, o seu ato de fé.